Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Então agora vamos abrir a palavra dele. Mas antes de nós abrirmos, vamos fazer uma oração. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, reconhecendo que o Teu nome é grande, reconhecendo que o Teu nome está acima de todo nome. E aqui, Senhor, queremos que esse nome seja entronizado, não só nessa casa, mas também no nosso coração. Agora, Senhor, vamos abrir a Tua palavra, clarear a nossa mente, nosso entendimento, para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, essa mensagem de hoje é uma mensagem que eu já preguei aqui há 2 anos. Eu acho que tem poucas pessoas aqui que estavam naquela noite, certo? E essa é uma mensagem sobre cegueira. Algum de vocês já passou por a experiência de ficar cego? Ou temporariamente cego? Alguém já passou por uma situação assim? Na infância. Na infância? Quando a gente gripava, os olhos criavam muita secreção. Aí de manhã, era quando a gente tinha um problema de conjuntivite, uma coisa assim. Aí criava muita secreção nos olhos e os olhos fechavam completamente. Então a gente só abria os olhos quando passava uma lã com água para remover aquela secreção. Eu lembro demais disso na adolescência, na infância. E era uma coisa terrível. Porque a gente tinha a sensação que não ia abrir. Não ia abrir mais, né? Mais, Todo daqui já passou por uma situação de conjuntivite, né? De ficar com o olho fechado. Mas, algum de vocês já fingiu que estava cego? Já fingiu cegueira no momento? Já? Vai que a gente finge e depois fica cego. Davi, na infância também a gente brincava de cobra cega. A cobra cega coloca lá, aí você ficaria completamente cego. Pois é. Quando eu não gostava de comer verdura, ainda colocava ali a repolho, as folhas verdes ali no prato. Aí para eu pensar que era carne, eu botava um pano de prato assim, era para comer amarrado. Comer bem nada para comer na barra, né? Pois é. Ah, não sabia dessa não. Diga. Tudo é bem parecido, assim, é a mesma família de comida aí. Muito bem. Pronto, gente. Então hoje eu vou falar sobre 4 tipos de cegueira. A Bíblia conta várias histórias de vários personagens que passaram por momentos, por situações em que eles ficaram cegados. Alguma coisa fechou a visão deles. Em alguns casos foi uma cegueira física, em outros casos foi uma cegueira mental, em outros casos cegueira espiritual. Então nós vamos aqui para o primeiro tipo de cegueira que a Bíblia apresenta, que está aí no livro de Números, capítulo 22, verso 30 e 31. A mensagem de hoje é cegados. Números 22. Números 22, verso 30 e 31. Primeiro tipo de cegueira, livro de Números, capítulo 22. Para alguns essa é uma história bastante conhecida, mas para outros eu vou tentar dar uma contextualizada aqui. O primeiro tipo de cegueira é a cegueira do dinheiro, é a cegueira da ganância. Números, capítulo 22. Aqui a história, gente, vai falar sobre Balaão. Balaão era um profeta, só que não era um profeta de Deus, era um profeta falso. E um dia um rei chamado Balaque contratou Balaão para fazer uma maldição sobre o povo de Israel. Era para fazer uma profecia para que o povo de Israel
ficasse em ruínas. Só que aí ele foi para Balaão com essa proposta e ele foi com uma carrada de dinheiro. Ele foi com barris e barris de dinheiro para comprar Balaão, para que Balaão fizesse essa profecia. Então, antes de ver o verso 30 e 31, vamos aí para o verso 5 e 6. De 22? Do 22. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, porque eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque eu sei que a quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então Balaque contratou Balaão, porque sabia que as palavras de Balaão tinham um efeito. Então ele disse: o que você disser contra esse povo vai acontecer. Amaldiçoe esse povo e eu vou lhe pagar uma grande soma de dinheiro. Certo? Então Balaão agora ficou cego pelo dinheiro, cego pela recompensa. Sabia que tinha um prêmio se ele fizesse aquilo, mas ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que falar contra o povo de Deus era ir contra o próprio Deus. Então ele sabia que estava pecando, mas cego pelo dinheiro, ele decidiu ir até o final. E quantas pessoas cegas pelo dinheiro vão até as últimas consequências, sem se importar com o que pode acontecer com elas? Então, gente, olha só. Balaão agora vai para profetizar contra o povo de Israel, e aí Deus precisa tomar uma medida drástica para que Balaão se toque. Vamos ver o verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ou seja, então Balaão estava indo no caminho para fazer o que era errado, e o anjo de Deus se colocou na frente dele. Só que Balaão não percebeu o anjo de Deus. Então aí vocês estão vendo o primeiro tipo de cegueira. Cego pelo dinheiro, ele não chegou a ver o anjo de Deus na presença dele, na frente dele. E ao contrário dele, quem foi que viu? Verso 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão, e por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Então ela empacou ali, né? Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Agora Deus vai se comunicar com Balaão. Depois de todas essas investidas, o anjo indo para lá e indo para cá, fechando o caminho, Balaão querendo seguir, teimoso, sem conseguir ver. Então agora Deus usa a medida drástica, que é o verso 28. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Ou seja, agora Deus fala através da jumenta, mas ainda assim Balaão não percebe. Balaão respondeu a jumenta. Olha o nível de cegueira. Não é? Então ele resistir 3 vezes ao anjo de Deus já é de se preocupar. Mas agora a jumenta fala com ele e ele responde como se fosse uma coisa normal. Não é? Igual para igual, né? De jumenta para jumenta. Então Balaão respondeu a jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. E aí a jumenta continua conversando: não é verdade que eu sou sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Continuou a conversa. Aí o verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Por isso Balaão se inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Até aí tá bom. Então tudo isso aí deu para vocês perceberem o grau de cegueira que Balaão foi desenvolvendo ao longo dessa história. Olha como o dinheiro é capaz de fazer com a mente de uma pessoa. Não viu o anjo de Deus,
conversou com a jumenta, maltratou a jumenta por causa da rebeldia dele mesmo. E assim, depois disso, depois de Deus ter usado isso aqui, aí Balaão se arrependeu e não seguiu naquele propósito que ele estava indo até então. Mas, gente, existem muitas pessoas hoje que são cegadas, que ficam cegas por dinheiro. Existe, né? Com certeza. A cobiça é um pecado tão grave para Deus que está nos próprios 10 mandamentos. É o 10º mandamento da lei de Deus, o pecado da cobiça. E esse pecado da cobiça ele não afeta apenas os ricos, mas também os pobres. Que hoje esse nome não se chama cobiça, se chama consumismo. Existem sim muitos ricos que gastam muito, mas também existem pobres que gastam também. Todos vocês conhecem pessoas que a casa é bem pequenininha, não cabe quase nada, mas tem uma televisão do tamanho da parede, né? Tem pessoas que têm celulares do ano, celulares de última geração, mesmo não tendo recursos para dar e comer para a sua família. Então, gente, o consumismo é um pecado que está presente em todas as casas, em todas as classes sociais, certo? Faz unha, faz sobrancelha, faz tudo, muitas coisas, sem ter com o que comer em casa, sem ter com o que alimentar a sua família. É viver no nível do que tem para dar e vender. E existem outros problemas também com o pecado da cobiça, na cegueira da cobiça. Tem pessoas que vivem focadas no dinheiro e com isso elas perdem a noção do certo e errado, certo? E vem aquela expressão, vale tudo por dinheiro, né? Você já ouviu essa expressão? Isso acontece muito quando tem aquelas pessoas que querem entrar na política, por exemplo, para poder, às vezes quando entram com uma boa intenção de tentar resolver os problemas da sociedade, mas com o tempo, para poder ganhar apoio dos outros, começa a se sujar, começa a colocar a mão em dinheiro que é sujo e assim por diante. Então, e existem pessoas também que na busca pelo dinheiro ficam tão viciadas no trabalho que esquecem da família, que esquecem daqueles que estão em volta. Ficam o tempo todo dedicando o seu tempo para o seu trabalho e esquecem de cuidar dos seus filhos, de dar atenção a seu cônjuge, né? E isso tudo, gente, é uma realidade que todos nós conhecemos. Agora, gente, é pecado ser rico? Não. Não, né? É pecado você procurar ter uma prosperidade, uma estabilidade financeira? Não. Mas onde é que está o problema? O problema está lá em Tiago. Vamos lá para Tiago, vamos ler esse texto. O problema é você não deixar o dinheiro ter você. Exatamente. Você ter o dinheiro, mas o dinheiro não te ter. Porque senão aí você vai ser. Em Tiago tem um texto aí que é muito bom de vocês estudarem sobre riqueza, mas eu quero ler com vocês, na verdade, outro texto. Vocês podem ler Tiago 5 como uma lição de casa, mas eu quero que vocês leiam 5 Timóteo. 5 Timóteo 6. Não tem 5. Tiago 5, vocês vão ler em casa, como dever de casa. Timóteo 6. Onde é que está o cerne do problema? Não é pecado você procurar um emprego bom, não é pecado você procurar prosperidade, estabilidade financeira, mas onde é que está o problema que faz as pessoas ficarem cegas? 1 Timóteo 6,10 diz assim: só o 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O problema está em você colocar todo o seu foco exatamente nisso, e somente nisso, certo? O legal é que não diz que é o dinheiro, é o amor. O amor ao dinheiro. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz o amor ao dinheiro, certo? Então, gente, quando você pega todas as suas finanças, e gasta apenas para você,
para satisfazer as suas preferências, esse dinheiro não vai ser abençoado. Existem pessoas que têm muito para si mesmas, mas não tem nada para dar para ninguém, não tem nada para compartilhar com quem precisa, e principalmente com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Então, se você gasta apenas as suas finanças, apenas com as necessidades da sua casa, ou até somente com você mesmo, Deus não vai abençoar o restante que ficar com você. Então, é importante que para a gente vencer essa cegueira, a gente coloque nossos olhos no foco certo, usando o nosso dinheiro de maneira sábia, de maneira bem administrada, para ajudar quem precisa, porque Deus nos dá bênçãos mais do que a gente merece. Deus nos abençoa por todos os lados. Então, essas bênçãos servem tanto para nós como para os outros. Sabia disso? As bênçãos que Deus derrama sobre nós não é só para você, é para você transbordar para quem precisa. Amém? Então, esse é o primeiro tipo de cegueira. Agora vamos para o segundo tipo. O segundo tipo também é bastante comum. E agora nós vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, verso 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. É no Antigo Testamento. Aqui também vou ter que contextualizar aqui a história. Aqui é a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, Deus revelava para ele tudo que o rei inimigo estava pensando antes de dormir. O rei, que era inimigo do povo de Deus, estava planejando invadir Israel. E toda vez que o rei tentava bolar algum plano para invadir, Deus revelava para Eliseu qual era o plano do rei, e aí o reino de Israel se protegia. E aí chegou um momento que o rei inimigo começou a ficar encafifado. Como é que eles estão adivinhando todos os meus passos? Como é que eles estão sabendo para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer? E aí o servo disse: olha, tem um homem lá no reino de Israel que Deus revela tudo para ele em sonho que você pensa antes de dormir. Você está lá deitado na sua cama, pensando no negócio, aí Deus vai e conta o profeta lá, e é assim que eles conseguem se safar. E aí o rei ficou muito injuriado com isso. E aí ele disse: não, vamos matar esse profeta, porque enquanto esse profeta estiver vivo, eu nunca vou ter sucesso no que eu quero fazer. Eu quero invadir o país dele, mas ele vai e conta com o rei dele, e aí eles conseguem se salvar. E aí o rei mandou um exército para matar Eliseu, o profeta de Deus. E aí, vamos aí agora para o capítulo 6, mas vamos ler o verso 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então imagine que você mora numa cidade como Pataxó, que é um morro, e aí você está morando lá e você percebe um exército cercando a cidade, um exército incontável cercando a cidade para lhe matar. Qual seria a sua reação, Gabriel? Se você estivesse morando lá em Pataxó e chegasse um exército cercando a cidade para matar você? Milhares de soldados, tudo em volta para lhe matar, em volta da cidade. Não tem para onde fugir. No açude não tem como ele cercar, né? Pois é. Então, Eliseu e o servo dele estavam cercados por esse exército. E aí, no verso 15, olha a reação do servo de Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Ou seja, então ele teve medo. E esse é o segundo tipo de cegueira, a cegueira do medo. E todos nós sentimos medo. Até Jesus sentiu medo. Quando Jesus estava aqui na forma humana, Jesus também passou por situações em que ele sentiu medo. Mas aqui nessa história Deus já oferece o remédio para o medo. Olha aí, verso 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? E aí o verso 17. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço,
e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Então, o que o olho humano do servo de Eliseu via era apenas aquele exército inimigo querendo cercá-los, para matá-los. Mas quando Deus abriu para ele ver a realidade espiritual, ele exército. Então o servo de Eliseu viu que por trás dos inimigos tinha um exército de anjos ali para proteger Eliseu. Amém. Gente, tem pessoas que dizem que seria muito apavorante se a gente conseguisse ver os demônios cercando, querendo nos tentar. Mas a Bíblia nos diz, através desse texto, e a gente sabe pela realidade, que para cada demônio que tenta nos tentar, Deus tem um dobro de anjos para nos proteger. Porque vocês sabem que quando Satanás foi expulso do céu, ele seduziu a terça parte dos anjos. Então ficou 2/3 do lado de Deus. Então, se tem um demônio querendo ir atrás de você, Deus tem mais 2 anjos para te proteger. Amém. Então, gente, se a gente pudesse ver a realidade espiritual, por um lado a gente poderia ficar apavorado, mas por outro, a gente ficaria muito confortável e protegido por essa realidade, que Deus nos guarda e Deus nos protege. Amém. Quer ver uma outra história sobre cegueira pelo medo? Vamos aí agora para João 6. João capítulo 6. Acho que estou dando um tempo. A frase que eu quero que vocês leiam, na verdade está... Essa história está nos 4 evangelhos. João. Mas o episódio que eu quero, a frase que eu quero que vocês aprendam, na verdade está em Mateus. Hoje é o zigue-zague, Mateus 14. Mateus 14. Essa história está nos 4 evangelhos, mas a frase que eu quero está em Mateus. Versículo 14, vamos ver o verso 26. É também uma história bastante conhecida. Jesus mandou os discípulos saírem do barco de noite e ele ia ficar no monte orando. Já bem tarde da noite, Jesus foi atrás dos discípulos. E quando Jesus foi atrás dos discípulos, Jesus foi andando sobre as águas. Só que detalhe, os discípulos estavam lá no meio do mar e o mar agora entrou numa tempestade, num rebuliço, numa confusão, e os discípulos estavam lá naquele barquinho ali, navegando naquele mar com tempestade. E aí Jesus aparece de madrugada, olha o verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mais um episódio em que o medo cegou a mente dos personagens. Eles viram alguém andando e a primeira coisa que eles ligaram foi que era um fantasma. Interessante que eles já estavam convivendo com Jesus há algum tempo, sabiam que Jesus era capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas que ninguém poderia prever. Uma hora ele estava curando um cego, outra hora estava curando um leproso, outra hora estava expulsando um demônio, outra hora estava ressuscitando uma pessoa. E aí quando ele vem andando sobre a água, eles acham isso demais. Eles acham que isso aí já é sobrenatural. Já é sobrenatural. E eles já dizem que é um fantasma. Gente, por mais que a gente ache isso aqui estranho, mas todos nós, numa situação de medo, a gente perde um pouco o controle das nossas emoções. O medo nos aprisiona, né? O medo nos aprisiona, exatamente. Existem pessoas que, por exemplo, quando sofrem um assalto, elas têm reações diferentes. Tem pessoas que começam a rir, descontrolado. Tem pessoas que choram ali copiosamente. E tem pessoas que ficam travadas. Não tem como reagir a uma situação como aquela. Então o medo faz com que a gente perca o controle das nossas reações, das nossas emoções. E mais, às vezes o problema nem é tão grande, mas você tem um pânico exagerado. Às vezes você superestima a ameaça. Às vezes você faz com que o problema seja maior do que realmente é. Você fica com um medo exagerado de uma coisa que às vezes não é nada. Todo mundo aqui, muita gente tem medo exagerado de uma coisa que às vezes é inofensiva, né? Sapo. Eu já disse qual. Tem gente que tem medo de barata, enfim. Pereré. Só de sapo. Pronto. Pereré. Cobra. Um povo corajoso. Não, esse detalhe não é uma coisa. Aí outros problemas da cegueira do medo. Pessoas que criam cenários surreais. Coisas que faz parte também desse superestimar a ameaça.
Pessoas que criam cenários que não existem, cenários irreais, cenários que ela vai se dar mal, no futuro isso vai acontecer comigo, amanhã vai acontecer isso e aquilo, amanhã eu vou cair, amanhã eu vou ser assaltado. Então, o medo, às vezes, ele passa de uma simples emoção e vira uma patologia, que é aquela síndrome do pânico. E a ansiedade, porque é você antecipar os passos, né? Pois é. O papai, quando marcava uma viagem 3 meses antes, ele dizia, nesse dia vai estar chovendo. Era ou não era, mamãe? Ele dizia, nesse dia que eu vou viajar, vai estar chovendo. Chovia? Pois é. Chovia? Não. Então, tudo isso vocês viram que o medo é uma coisa que o pecado colocou na mente do ser humano para aprisionar o ser humano, para deixar o ser humano cego. Para uma situação como a do servo de Eliseu, para uma situação como a dos discípulos, ele não conseguia enxergar claramente. Mas você sabia, gente, que para cada medo que a gente sente, todos os dias que a gente sente medo, no ano inteiro, nós temos 365 dias no ano. Para cada dia, Deus tem na palavra dele, a frase, não temas. Não tenha medo. Tem 365 vezes na Bíblia a expressão, não tenha medo. Ele sabia que a gente ia sentir isso frequentemente ao longo da vida. Então ele já deixou claro, para cada dia não precisa ter medo porque eu estou com você. Amém? Essa é a segunda cegueira. Agora vamos para a terceira. A terceira é a cegueira do cansaço. Também é uma sensação que todos nós sentimos. Agora, Francinete, esse é o texto certo. Lucas 9. Podem sem medo que é esse texto mesmo. Lucas 9. Cegueira do cansaço. Aqui também vou contextualizar para vocês. Jesus passou o dia todo pregando e ele levou 3 dos seus discípulos, que eram os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele levou para cima de um monte, com um objetivo, de mostrar para esses 3 discípulos uma visão da sua glória. E é por isso que o subtítulo é A Transfiguração de Jesus. Então vamos ver aqui, vamos ver esse texto. Verso 28, vamos ver o verso 28. Cerca de 8 dias, depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de branco brilhante. Ou seja, Jesus estava orando e ele gradativamente foi ficando com aquela glória que ele tinha quando ele estava no céu. Quem sabe que quando Jesus ele se tornou ser humano, ele ficou que nem a gente, assim, normal. Mas naquele momento ele voltou com toda a sua glória que ele tinha lá no céu como Deus. Ele ficou brilhante com as suas roupas resplandecentes. Agora vamos pular para vamos ao verso 30. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Olha aí, o cansaço, o sono. Mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Agora vocês vão ver o efeito do cansaço nas palavras de Pedro, né? Olha o que ele diz aqui, vocês vão dizer se faz sentido ou não. Quando estes homens começaram a se afastar de Jesus, antes de ler, vamos entender um negócio. Moisés e Elias já estão no céu. Elias foi levado na carruagem de fogo e Moisés foi ressuscitado por Jesus e os 2 estão lá. Nesse momento eles apareceram para confortar Jesus, porque eles estavam caminhando para ser crucificados, estavam caminhando para o Calvário, certo? Então tem 2 seres celestiais aí, apareceram para Jesus e agora estavam começando a voltar. Aí olha o que Pedro sugeriu. Verso 33. Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha essa sugestão de Pedro. Pedro nunca sabe o que está dizendo. Olha que interessante aí. Como é que ele vai querer? Ele propõe aí fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias.
Sendo que Moisés e Elias tinham aparecido ali apenas para confortar Jesus e estavam voltando para o céu. Ô Davi, mas eu acho interessante essa passagem, porque eu acho que ele já tinha um vislumbre do que era a eternidade, né? Assim, eu acho que quando ele disse assim, eu quero morar, que eu possa armar uma tenda, talvez ele já não quisesse mais aquela vida terrena, né? E vislumbrava a eternidade. Ele já queria ficar naquela vida, queria ficar ali para sempre. E também eu vejo que a realidade das pessoas, eles eram tão reais, que ele disse, para eles ficar mais tempo aqui, para a gente escutar mais as histórias dele, né? Eu acho que Pedro pensou isso, assim. Não eram seres translúcidos, assim, como as pessoas têm a ideia de que sejam seres desencarnados, não, eles vieram em corpo. Corpos glorificados, mas eles estavam presentes ali, eles estavam ouvindo e vendo e tocando neles. Então, por isso, talvez Pedro tenha. Então, Senhor, vamos construir 3 tendas para eles ficarem mais tempo aqui, para a gente ficar ouvindo, né? Pois é. Só que aí ele falou de uma forma assim, bem natural ali, foi espontâneo, o desejo dele de continuar na presença ali de Jesus e de Moisés e de Elias, mas também foi afetado pelo cansaço, porque ele falou ali, ele sugeriu ali uma coisa bastante. Pois é. Mas dá para entender por que ele pediu isso. Todos vocês já disseram aí o real motivo por que Pedro sugeriu essa ideia. Mas está vendo como o cansaço nos afeta e às vezes cega a gente para algumas coisas, certo? Um outro detalhe que nós podemos ver, uma outra história, ainda em Lucas, é o próprio Jesus. Jesus também, na cruz, quando Jesus estava crucificado, ali Jesus já estava sem comer há mais de 12 horas, tinha apanhado ali, tinha sido torturado, estava pendurado ali sem conseguir respirar na cruz, e ali vencido por toda aquela dor, pelo cansaço, Jesus no momento diz: ó Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a mesma situação de Pedro, Jesus também sentiu, de ficar ali exausto e por um momento achar que o Pai tivesse abandonado ele. E o peso dos pecados na mente dele, pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, a sobrecarga na mente dele fez com que ele também ficasse ali por um momento cego, achando que estava abandonado. Então, gente, o cansaço também é uma sensação que todos nós experimentamos. Todos nós, em algum momento, ficamos cansados, e quando a gente está cansado, a nossa clareza mental também vai diminuindo, né? Todos vocês já perceberam, quando a sua mente está cansada, você não consegue raciocinar direito. Você começa a fazer as coisas de forma errada, coisas que antes você fazia bem. Quando você está com a mente sobrecarregada, você não consegue fazer com a mesma precisão. Pois é. No final do dia a gente já está só um bagaço, a gente não está conseguindo raciocinar nada. Então é sugerido que reuniões, coisas importantes, a gente resolva no começo do dia. O cansaço é algo que, conforme os anos vão passando, as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas, certo? A cada vez mais que a tecnologia está ficando, o excesso de exposição às telas vai começando a viciar as pessoas, e com isso vai cansando, deixando elas mais sonolentas ao longo do dia. Também com a pressão dos trabalhos e assim por diante. Mas para todos os tipos de cansaço, Jesus também tem uma solução. Amém. E onde é que está a solução para o cansaço que todos nós sentimos? O sábado, o sabato. Mateus 11, 28, sábado também. Mateus 11, 28 e 29, que todos aqui, a maioria sabe de como, né? Mateus 11, 28 e 29. Deus tem um remédio para o nosso cansaço. Vinde a mim. Vinde todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os darei, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Amém? É nele que a nossa alma encontra descanso. Amém. É nele que nós encontramos esse remédio, esse gás para a gente continuar sobrevivendo. Amém. Quem não tem Jesus não tem sentido da vida, não tem razão por que prosseguir, e se cansam no longo do caminho. Mas nós
como diz lá em Isaías 40, nós renovamos as nossas forças assim como a águia. Amém. Então, é Ele quem sara o nosso cansaço. E para a gente terminar, gente, o último tipo de tristeza está lá em Lucas 24. Lucas 24 também vai falar de um tipo de cansaço bastante comum. Você pode pensar, como é que a tristeza pode cegar? Como é que a tristeza pode fazer com que a pessoa fique cega? Acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência de alguém que esteve em um luto profundo, que às vezes ali no velório não chega a reconhecer que está ali, né? Não consegue diferenciar rostos, não consegue lembrar de algumas pessoas. O luto, que é talvez para nós seja a maior tristeza que você não pode sentir, faz com que a gente fique cego ali momentaneamente. E o luto e a tristeza também, gente, faz com que a gente comece a enxergar tudo pelo negativo. Comece a enxergar tudo pelo lado ruim, pelo lado ruim das coisas. Tudo está errado, tudo não presta, tudo não serve. A tristeza faz com que a gente olhe as coisas tudo no vermelho. E também faz com que a gente generalize todas as situações. Tudo que vai acontecer vai dar errado, tudo que vai acontecer não vai funcionar. Davi, quando a gente perde um ente querido, diz que há 7 fases, eu não lembro de todas, mas uma delas é a culpa, é você, na tristeza, você ser culpado de alguma coisa. Aí vem os cis, né? Eu lembro quando a gente perdeu uma mãe, a gente ficava naquela, e se aquilo. Aí depois foi que eu compreendi que era o momento dela e que pertence a Deus a vida. Por que eu estava ali me culpando de alguma coisa, né? Aí você tocou nesse ponto aí, realmente é uma das fases, sabe? É horrível, porque a tristeza faz isso com a gente. Fica se cobrando, Sei, o que eu poderia ter feito para a pessoa sobreviver. Sei. Mas aí com o tempo vem a aceitação. Com o tempo a gente aceita aquela realidade. O luto é algo que todos nós enfrentamos. Mas a boa notícia é, todas as pessoas que sofrem o luto, mas confiam na ressurreição, elas sofrem menos. Amém. A recuperação é mais rápida. A recuperação do luto é bem mais ligeira do que as pessoas que não acreditam. Amém. Bem, e aqui também é a história do luto. Lucas 24. Jesus tinha ressuscitado naquele domingo de manhã e 2 discípulos estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Digo já. Eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. E enquanto eles estavam fazendo aquele trajeto, eles estavam lamentando, assim como o Odécio disse. Mas rapaz, a gente seguiu esse mestre por 3 anos e meio. A gente foi para cima e para baixo com ele. Ele deveria ter sido o libertador de Israel, mas está aí. Foi crucificado e agora a gente está aqui abandonado. E aí Jesus se aproxima e chega perto deles. Ao verso. Vamos ver o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Se fosse em outra circunstância, numa situação mais feliz, na mesma hora eles iam abraçar Jesus e o reconheceriam, né? Mas o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A cegueira da tristeza. Jesus chega perto deles, provavelmente ele estava com o manto, né, sobre a sua cabeça, mas mesmo assim eles não conseguiam ver e enxergar Jesus. E aí Jesus começa a perguntar: o que vocês estão discutindo pelo caminho? O que vocês estão falando? Aí ele diz isso que eu disse. Nós tivemos um mestre poderoso, palavras e obras. Nós tínhamos muitas expectativas com relação a ele, mas ele está aí. Ele foi torturado, crucificado e agora está sepultado. Já faz 3 dias. Faz 3 dias. Teve umas mulheres que foram hoje lá, disseram que não viram o corpo dele. Então a gente está com a cabeça cheia. A gente está. Disseram que ele está ressuscitado. E a gente está assim preocupado com isso tudo. E agora Jesus vai tratar dessa tristeza deles pela raiz. Olha o verso 25. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A palavra é o remédio para a nossa tristeza. Amém. A palavra de Deus que trouxe vida a tudo.
É a palavra de Deus que cura a nossa tristeza e devolve a nossa alegria. Amém? Então ali, trazendo novamente as profecias. Sabe por que é importante estudar as profecias? Porque quem está estudando todo dia de manhã? Porque a profecia nos traz esperança para o futuro. Amém. Quem não tem nenhuma perspectiva com relação ao futuro vive triste, achando que a gente só tem o presente aqui para viver. E logo a gente pode morrer e a gente vai virar nada. Mas quem estuda as profecias sabe que nós temos a esperança da volta de Jesus. Amém. Então foi através das profecias, através da palavra de Deus, que Jesus confortou os discípulos. Até chegar o momento em que eles reconheceram. Olha o verso 29. Mas eles o convenceram. No verso 28, no verso 28, Jesus faz a menção quando eles chegam em Emaús. Jesus diz para os discípulos: ó, valeu aí pela conversa, foi muito bom, mas eu vou continuar. Mas os discípulos: não, mestre, fica aqui com a gente. Mestre não, ele sabe ainda. Não, senhor, fica aqui com a gente. Vamos passar a noite aqui, vamos jantar. E é o verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então veio aí o flashback da noite da Santa Ceia. Jesus também repartiu o pão e repartiu com os discípulos. Então, verso 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E agora eles vão se tocar. Verso 32. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando ele nos explicava as escrituras? Está vendo? Então, gente, foi através do estudo da Bíblia e do partir do pão que aí os olhos deles se abriram, que a tristeza se transformou em alegria. Amém? Interessante que aqui o cansaço que eu pesquisei dá mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Eles estavam andando. Aí imagina, uma caminhadazinha de 10 quilômetros depois de um dia todo de atividades, né? A sul ainda foi. A sul ainda foi de onde eles vieram, né? Mais ou menos. E aí depois desse momento acaba o cansaço que eles metem o pé na carreira e voltam para Jerusalém para dizer que Jesus tinha se ressuscitado de encontrado eles. Então Jesus curou a tristeza, Jesus curou o medo, Jesus curou o cansaço. Amém? Jesus faz uma cura completa em nós. Amém. E para a gente encerrar, gente, eu não precisa abrir, mas onde é que a gente pode encontrar o remédio? Para que a nossa vista, para que a gente não seja mais cegado por nada, para que a nossa vista fique desimpedida. Eu queria mostrar aqui uma pequena ilustração do que é, como é que a gente pode ter uma visão que não permite ser cegado por nada. Tem um peixe na Amazônia, o nome do peixe é tralhoto. Esse peixe, ele fica sempre na superfície da água. E esse peixe ele tem 4 olhos. Com 2 ele enxerga por debaixo d'água, e com 2 ele enxerga por cima da água. Então ele tem uma visão de cima e tem uma visão de baixo. Então ele tem uma visão privilegiada. E nós também, gente. Nós precisamos ter uma visão ampliada que a gente só consegue estudando a Bíblia. Quem estuda a Bíblia enxerga a realidade desse mundo e também a realidade espiritual. Amém. Assim como o servo de Eliseu. No começo ele só enxergava o terreno, só via os inimigos, e depois Deus deu a ele olhos espirituais. Deus também promete dar a nós. Amém. Quem estuda as histórias da Bíblia entende a realidade desse mundo e também entende a realidade do céu. E Deus nos chama para nós estarmos aqui, mas com os olhos lá. Amém? Amém. O convite de hoje é para você olhar para Jesus. Olhando para Ele, todos os seus medos se acabam, todo o seu cansaço se torna em energia, toda a sua dor se transforma em alegria. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos cantar essa música que fala sobre para onde devemos olhar. Um novo Éden pra morar.
Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos pedindo para que o Senhor nos dê desse teu colírio, para que a gente possa enxergar as realidades espirituais. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê olhos para que vivam para te enxergar, para que a gente pare de olhar para nós mesmos, que nós só temos defeitos, paremos de olhar para aqueles medos, para as coisas que nos deixam apavoradas e olhemos para aquele que é o único capaz de devolver a alegria que um dia a gente perdeu. Por favor, Senhor, restaura a vista de cada um aqui. Nos ajuda a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão.